Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, vamos dar continuidade, né, à pregação, né, do Cláudio Duarte. Mas olha aqui essa outra camisa, né, amado, essa outra blusa aqui, olha. Tá vendo? Isso aqui é o Atos 4:12, né? E em nenhum outro há salvação, porque também, né? Cadê? Agora não me lembro mais não, gente. Mas ele tá falando sobre o nome, tá certo? Que não há salvação em nenhum outro nome, como está escrito em Atos 4:12, tá certo? Então, é isso, né? O nome é Yahushua. Então, vamos proclamar o nome do nosso Salvador, o nome do nosso Pai querido e amado, Yah, né? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, tomara que dê certo, né? Porque eu ainda estou gravando o mesmo dia, eu ainda estou gravando os mesmos vídeos, no mesmo dia, tá? É porque eu gravo bastante vídeos para adiantar, tá, amados? Então, é isso. Ah, beleza, show. Tá ótimo, né, amado? Melhor do que isso, só 2 dias. Tá bom assim, né? Então vamos continuar aqui o que ele vai falar. Então vocês reparem que ele estava explicando, né, o que aconteceu com Paulo, que ele estava no navio e que os presos também estavam, mas ele não disse que o apóstolo Shaul estava como preso, que ele era um dos presos, né, no navio. Então vamos aqui continuar. Entendeu? Quando nós olhamos para algumas tempestades, por exemplo, Marcos 4:35, Jesus disse: passemos para outra margem, e eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e eles já quase se enchiam, eles estavam deitados sobre uma almofada, despertaram, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos. Ele disse: cala a boca, vento, fica quietinho, mar. O vento se aquietou, e houve grande bonança. Ele disse: porque sois tão tímidos, não tem de fé, a embarcação não afundou. Porque tem coisa que não vai afundar, mas tem coisa que afunda. Veja, vocês vejam que ele falou rápido, né? O Marcos 4:35, né? Vocês vejam que ele falou bem rápido, bem rápido. Mas vamos ler aqui o Marcos 4:35, né? Vamos ler aqui, Marcos 4:35. Que a gente já leu, né, no vídeo anterior, né, do Marcos Gregório, mas vamos lá. Ó, Marcos 4, do 35, né? Que ele citou o 35. Vamos lá. Cadê? Ó. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Yahushua estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Ou seja, o vento se aquietou, né, como a gente viu em outras versões, né? O vento ele acabou, né? Então perguntou ao seu discípulo: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos ver aqui como é que está no verso 39, nesse aqui, Marcos 4:39, né? Vamos ver aqui. Marcos 4:39. Peraí. Olha, então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Ó, o vento se aquietou, o vento parou, ou seja, parou o que? Acabou, né? O vento se aquietou, cessou, ou seja, cessou, acabou. Mas aqui o Cláudio Duarte, ele tá aqui, falou essa parte rápido. Por quê? Porque não interessa essa parte. Olha o que ele falou aqui. Ele primeiro falou rápido. Vamos voltar aqui só um pouquinho, amados. Só um pouquinho. Olha.
consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, ele estava deitado sobre um almofado, despertado, dizendo, mestre, mestre, não se está que pereçamos. Ele disse, cala a boca, vento, fica quietinho, mar. O vento se aquietou, houve grande bonança. Ele disse, porque sois tão tímido, não tem de fé, a embarcação não afundou. Porque tem coisa que não vai afundar. A embarcação não afundou porque não é porque tem coisa que não vai afundar. A embarcação não afundou porque Yahushua, ele cessou a tempestade. Foi isso que aconteceu. Mas ele não disse isso, ele disse que tem coisa que não vai afundar, mas ele não disse que a tempestade cessou porque Yahushua cessou a tempestade. Isso ele não falou. Vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. E falou rápido essa parte. Por quê? Porque não interessa. Não interessa ele. Interessa ele falar sobre momentos difíceis para poder enganar as pessoas nessas gaiolas, que são tempos físicos, para as pessoas assim continuarem no engano da religião, dando dinheiro para esse cão guloso aqui, ó. Então vamos continuar. Mas tem coisa que afunda. Certo? Esse aqui foi um barco que afundou, sim ou não? Mas o texto diz que uns em tábuas e outros em quaisquer coisas do navio. Eu fico imaginando que eles jamais imaginariam que um pedaço tão pequeno, que uma coisa tão insignificante poderia ser a representação da vida para eles. O que eu estou entendendo aqui dessa mensagem é que ele vai falar dessas tábuas que salvaram. Porque vocês vejam bem, amados, olha só, o texto que ele falou foi isso aqui, olha só. Vamos voltar aqui de novo em Atos 27, né, 44 que ele leu, tá? Atos 27, 44. Vamos botar aqui de novo, olha. A gente já leu o texto todo, né? Mas vamos frisar aqui no que ele falou, veja bem. Olha só o que ele leu, né? Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvos em terra. Mas os outros quem? Ele não falou quem são os outros. Porque aqui está dizendo, mas o centurião queria poupar a vida de Shaul. Tá? Por quê? Porque eles queriam matar todos os presos. Ó. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Shaul. Por quê? Porque Shaul estava preso também. Ele era um dos presos. E os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Veja, os que sabiam nadar se lançaram ao mar. Agora os outros quem? Os que não sabiam nadar. Que teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Mas o que o Cláudio Duarte vai falar aqui sobre esses? Porque ele está falando um versículo isolado, mas ele não vai explicar que uns soltaram no navio porque souberam nadar e os outros foram em tábuas ou em pedaços de navio porque não sabiam nadar. Entende? Então ele vai focar nas tábuas e nos pedaços do navio para poder dar a pregação herética dele. Porque essa pregação é herética, amados. Todas são, todas. Tá? Porque como a gente já leu na Escritura, a Escritura ela não é de interpretação pessoal. Está escrito bem claro. Ela não é de interpretação pessoal, mas ela é de interpretação do Espírito. Então é uma só interpretação que é no Espírito. Está escrito bem claro isso. Então, vamos ver aqui. Veja bem, olha aqui, ó. Do navio. Eu fico imaginando que eles jamais imaginariam que um pedaço tão pequeno... Ó, vamos voltar aqui de novo mais um pouquinho, peraí. Esse aqui foi um barco que afundou, sim ou não? Mas o texto diz que uns em tábuas e outros em quaisquer coisas do navio. Eu fico imaginando que eles jamais imaginariam. Então, mas o texto diz que uns em tábuas e outros em quaisquer coisa do navio, mas ele não falou quem. Só falou quem estava no navio, mas que tinha preso no navio, mas não disse que o apóstolo Shaul estava como preso no navio. Era um dos prisioneiros. Então as pessoas não vão ligar ao ponto de que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro. Por quê? Porque os sacerdotes, os líderes religiosos, os maçons e os políticos prenderam Paulo para matar Paulo. Isso ele não vai dizer.
Entende? Então vocês vejam bem. Aí ele está falando que quem imaginaria, ou seja, ele está focando no pedaço de tábuas e em pedaços do navio. Só isso que ele vai focar. Então vamos continuar. Que um pedaço tão pequeno, que uma coisa tão insignificante poderia ser a representação da vida para eles. Certo? Eles só foram fazer a viagem porque era uma embarcação estruturada. Mas quando isso ruiu, o que sobrou? Qual que sobrou? Destroço. Certo? E eles receberam a ordem. Quem sabe nadar, pula. Nada e vaza. E quem não sabe, segura em alguma coisa, flutua e vai devagar. Bom, o negócio é que ninguém vai morrer. Então eu não sei o que te sobrou. O que sobrou da sua família. Sim, ninguém vai morrer, porque o apóstolo Shaul avisou a eles que ninguém ia morrer, porque Yahweh tinha dito a ele, pelo Espírito, o Espírito avisou a ele que ninguém iria morrer naquela embarcação. Mas isso ele não disse. Tá certo? Falou que ninguém ia morrer. Tá certo? E outro, que quem sabia nadar pulasse, e quem não sabia nadar, mas ele não disse quem. Ele não disse que o apóstolo Shaul estava como preso. Não. As pessoas vão entender que o apóstolo Shaul estava lá como uma pessoa importante e tal, mas não. O apóstolo Shaul estava na condição de preso, assim como ele foi para o sacrifício. E quem matou ele, amados? Veja bem. Vou botar aqui, ó. Combati o bom combate. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui, amados. Veja bem. Ó. Combati o bom combate. Combate, guardei a carreira. Peraí, vamos botar aqui Bíblia. Vamos ver. Ó, 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4. Vamos nessa aqui. Ó. 2 Timóteo. Eu gosto dessa aqui porque essa aqui tem várias versões, né? Então dá pra gente ler. 2 Timóteo 4, 7, né? Aí vamos botar aqui do 5 a 12. Vamos botar assim. Tá? Veja. Mas você seja moderado em todas as situações. Tá falando para quem? O apóstolo Shaul escreveu a carta para Timóteo. Tá? Então, mas você, Timóteo, que ele está falando, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador da promessa e cumpra bem o seu dever de servo de Yahweh. Quanto a mim, veja bem, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. De eu ser sacrificado, ou seja, de eu ser morto. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado com quem vive a vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então vocês vejam que aqui ele está falando, né, que ele já estava pronto para o sacrifício. Quem matou ele? Foram esses mesmo que prenderam ele, os principais sacerdotes, né? São os sacerdotes que eram os maçons, os líderes religiosos, os políticos. Foram esses que prenderam o apóstolo e que mataram o apóstolo. Mas isso não interessa o sistema falar, né? Porque afinal de contas, se falar isso, vai falar contra eles. Porque eles vão ser cobrados do sangue do apóstolo Shaul, do sangue de Yahushua, do sangue... Sabe por que eles serão cobrados, amados? Esse sangue dos profetas e de todos os que morreram, que o próprio Yahushua falou em Mateus 23, que eles prestarão contas desde a morte do Abel. Eles prestarão conta. Por quê? Porque eles não se arrependeram e mataram por não se arrepender e por querer o oba-oba da religião, de ganhar dinheiro às custas dos outros, se beneficiar do sacrifício do Salvador. Então vocês vejam bem, né? Mas o Cláudio aqui não vai dizer isso, entende? Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele vai falar então sobre as coisas insignificantes, né? O que são as coisas insignificantes que ele vai falar? Momentos difíceis?
Mas ele está levando que as tábuas e os pedaços do navio eram uma coisa insignificante e que salvou a vida de todos, mas salvou a vida inclusive do apóstolo Shaul, que estava como prisioneiro a mando dos sumos sacerdotes, que eram as nações, os líderes religiosos, os mestres da lei e a política. Estavam todos juntos e mandaram todos eles prenderem e mataram, sacrificado, o apóstolo Shaul. Então vocês vejam bem, assim como eles fizeram com Yahushua. Veja, mostro para vocês que foram os mesmos que perseguiram Yahushua, amados. Hoje mesmo eu faço questão de mostrar, faço questão. Mateus 26. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua à traição e matá-lo. Da mesma forma, esses mesmos prenderam Shaul e mataram. Prenderam Pedro e mataram. Mataram Estevão. Estevão foi morto porque ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. E eles mataram, apedrejado Estevão. Então vocês acham que eles vão herdar a vida eterna? Se o próprio Yahushua falou que eles não herdarão, como vocês escaparão da condenação do lago de fogo? Da condenação eterna? Como? Por quê? Porque eles não se arrependem. E por não se arrepender, mataram Yahushua, mataram os profetas, mataram os apóstolos, mataram os seguidores de Yahushua e vão matar aqueles que serão contra o sistema, que estão contra o sistema, porque eles nos matarão, tá certo? Eles nos matarão, amados. Isso está escrito na Escritura. Por isso que a vitória é a morte. Porque a Escritura diz, ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor quem? Aquele que permanecer no Pai e no Filho até o fim. Até a morte. Eles nos matarão. Como eles fizeram com Yahushua, como eles fizeram com o apóstolo Shaul, com os outros apóstolos, com Estevão, com os profetas. Eles farão a nós. Tá certo? Então vamos continuar aqui para ver o que o Cláudio Duarte vai falar aqui. Agora fedeu, né? Voltei tudo aqui, vamos ver. Já estou respondendo. Vamos ver. Lá eu vou levantar o novo. E Samuel foi para lá. Significante poderia ser a representação da vida para eles. Certo? Eles só foram fazer a viagem porque era uma embarcação estruturada. Mas quando isso ruiu, o que sobrou? Qualquer que sobrou, destroço. Certo? E eles receberam a ordem. Quem sabe nadar, pula. Nada e vaza. E quem não sabe, segura em alguma coisa, flutua e vai devagar. Bom, o negócio é que ninguém vai morrer. Então eu não sei o que te sobrou. O que sobrou da sua família. Então, veja bem. Os que não sabem nadar, os que sabem nadar, nadam e vazam. Mas ele não disse que eles estavam planejando matar todos os presos para que alguns dos presos não fugissem. Né? Ele não disse isso. Tá certo? E que o centurião não fez isso, por quê? Porque quis poupar a vida do apóstolo Shaul, que também era o prisioneiro. Isso ele não disse. E agora ele vai comparar isso com os problemas da vida cotidiana. Então vamos aqui continuar. Deixa eu botar aqui só mais um pouquinho para a gente dar, pra gente continuar aqui, tá, amado? Vamos lá. Vaza. E quem não sabe, segura em alguma coisa, flutua e vai devagar. Bom, o negócio é que ninguém vai morrer. Então eu não sei o que te sobrou. O que sobrou da sua família, o que sobrou das suas finanças, o que sobrou da sua fé. Eu não sei se ficou algo bem pequenino. Eu só sei que você deve se agarrar aquilo que sobrou. Retomar a sua história com Deus. Entendeu? Porque a sua vida e a sua caminhada não terminou. Veja, Ai, eu esqueci como ele falou, gente. Deixa eu voltar aqui de novo, desculpa. Deixa eu voltar aqui de novo, vamos lá.
sobrou da sua família, o que sobrou das suas finanças, o que sobrou da sua fé. Eu não sei se ficou algo bem pequenino. Eu só sei que você deve se agarrar aquilo que sobrou. Então, se agarrar aquilo que sobrou, vocês estão vendo que ele está falando tudo físico. Então, a pessoa tem que se agarrar naquilo que sobrou físico. Vocês vejam bem, não é se agarrar a Yahushua, estar em Yahushua, mas é aquilo que sobrou físico, tá certo? Retomar sua história com Deus, entendeu? Retomar sua história com Deus, mas retomar sua história com Deus aqui, ó, indo num templo físico, onde o verdadeiro Deus não habita, praticando atos da religião, que o Pai não aceita, porque ele é espírito, o que ele busca são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Porque a sua vida e a sua caminhada não terminou. Certo? Hoje eu preciso te mostrar a importância das coisas pequenas. Então Certo? vocês vejam, a sua vida, a sua caminhada não terminou, a sua caminhada como? A vida e a caminhada que ele está falando é a caminhada de você continuar indo num templo físico, a caminhada da religião. Ele não está falando a caminhada de andar no espírito, que a Yahushua é o caminho. Não. A sua vida, a sua caminhada religiosa, de ir num templo físico, de ir numa religião, não terminou. Então vamos continuar. Coisas pequenas, você quer ver? Um dia Deus falou com Samuel: Samuca, chega aí, eu rejeitei Saul, não quero mais, né? 1 Samuel capítulo 16 ou 17, então disse o Senhor a Samuel: até quando será a hora de Saul, porque eu tenho rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o belemita, porque dentro do teu filho tu vem. Depois você lê em casa que eu não sou obrigado a falar tudo. Escute só, preste atenção. Deus falou com Claro, Samuel. depois você lê em casa, que eu não sou obrigada a falar tudo, porque ele é obrigado a falar o que o sistema quer que ele fale, para que as pessoas fiquem enganadas na religião. Tanto é que ele é obrigado a falar o que o sistema quer que ele fale, que ele não falou que o apóstolo Shaul era um dos prisioneiros no navio. Então vocês vejam bem. Aí a pessoa lê em casa, mas lê por quê? Porque vai ler contaminado, vai ler a Bíblia e não a Escritura. Então a pessoa pode ler em casa, por quê? Porque o Velho Testamento a pessoa pode ler em casa, claro, porque o Velho Testamento pouco se fala do templo, né, de que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, embora o próprio Salomão falou, né, em 2 Crônicas 6, que ele primeiro disse que o Senhor disse a ele que habitaria nas trevas, e para isto eu fiz esta casa para sua eterna habitação. Quem é esse Deus que falou com Salomão? Foi Terrom. Mas embaixo ele disse: acaso habitaria Iarro em casas? Não, ele não habitaria em casa e nada pode conter-se. Ele não tem aonde morar, como habitar. Então ele mesmo disse que o próprio Iarro não habitaria em casas feitas por homens. Certo? Então vocês vejam bem, mas aí o Velho Testamento a pessoa pode ler em casa, né, que ele não é obrigado a falar. Agora o Novo Testamento não. Por quê? Porque o Novo Testamento já diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Novo Testamento já diz que não é pra gente chamar ninguém de pai, porque é um só o vosso pai, e é um só o vosso guia, que é Yahushua, não é pra chamar ninguém de mestre, de guia. No Novo Testamento diz, em João 10, que Yahushua diz que ele é o pastor, e que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, e que esses que estão aqui não são pastores, a qual as ovelhas não lhe pertencem, que são mercenários. Aí, não, a pessoa não pode ler isso. De jeito nenhum. E quando lê, vocês vejam que ele falou, o Marcos 4, ele narrou rápido na Marcos 4, tá certo? Narrou rápido. O Atos 27, 44, ele só leu um versículo e narrou da maneira dele, ocultando assim que o apóstolo Shaul era um dos prisioneiros no navio, a mando dos sumos sacerdotes, que são os maçons, os líderes religiosos e os políticos, e os mestres da lei, tá certo? Isso ele ocultou. Agora, esse de Samuel, ele agora está falou um pouquinho mais devagar, rápido, mas mais devagar do que o Marcos 8. Mas agora ele diz que a pessoa tem que ler em casa. Mas ele não disse que a pessoa tem que ler Atos 27 em casa. Por quê? Porque se a pessoa ler Atos 27, a pessoa vai ver que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro. Então vocês vejam bem. Mas
Samuel pode ler. Por quê? Porque não tem nada a ver com a história que ele está contando. Nos momentos difíceis que ele vai contar em cima do versículo isolado para poder enganar o povo nessas gaiolas. Vamos continuar. Samuel, dá um pulinho lá na casa do Jessé, porque lá eu vou levantar o novo. E aí Samuel foi para lá. Sim ou não? Ungiu Davi na presença dos céus? Isso. Olha só. Por que não? Será que o Deus de Samuel não sabe que Davi não está em casa? Sabe? Então por que mandou Samuel ungir Davi em casa se ele não estava? Não era melhor ir no campo? Sim, é possível você controlar suas emoções falando em público. Sim, é possível você... Sim ou não? Mas volta aqui a mensagem do moço. A autoridade começa em casa. Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Entendeu? Olha só. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de... E ele está cheio de Deus, sim ou não? E foi fazer o quê? Apacentar a ovelha. O cara agora está... Foi apacentar ovelha, mas ovelhas, animais, porque ele era pastor. Ele era pastor de ovelhas animais. Então ele continuou como pastor depois que ele foi rei. Após a morte de Saul que ele foi rei. Mas será que ele vai falar isso aqui? Ele só vai falar que ele apacentou as ovelhas. Mas quais ovelhas? Ele vai explicar que as ovelhas que Davi apacentou eram as ovelhas animais? Cheio de Deus, foi fazer apacentar a ovelhinha. Entendeu? Não, ser cheio do Espírito de Deus não tornou ele integrante da Marvel. Certo? Não. Ele volta a praticar o que ele estava fazendo, mas agora cheio de Deus. O que é que apareceu? Um leão. Ele falou, eu vou pegar uma ovelha. Davi falou, ai maluco, a ovelha nem é minha. É do meu pai. Vocês vejam bem uma coisa, olha só. Ele disse que Davi, ele voltou e foi apacentar as ovelhas. Verdade? Verdade. Com as ovelhas animais. Não eram ovelhas pessoas. Aí ele disse que veio um leão para poder pegar uma ovelhinha animal. E aí ele disse, olha só, essa ovelha não é minha, é do meu pai. Vocês, veja bem. Mas e as ovelhas aqui, ó? São do Cláudio Duarte? Hã? Não. São de Yahushua. Por quê? Porque o pai Yarro deu as ovelhas para Yahushua. Então vocês vejam que ele disse, na verdade, que as ovelhas animais, que ele não disse que eram animais, e o povo aqui, quem não lê a Bíblia, que muitos aqui não lê, não vai saber que Davi foi pastor de ovelhas animais. Vai pensar que Davi foi pastor de ovelhas, que está aqui, ó. Porque cada um aqui se vê como uma ovelha do sistema religioso, sendo ovelhas do pastor Cláudio Duarte e de outros pastores. Então, na cabeça das pessoas que não lê a Escritura, porque tem muitos que não lê, amados, a Bíblia, muito menos a Escritura, porque se não lê a Bíblia, a Escritura é muito menos. Porque a Escritura fala do Espírito, fala no Espírito. A Bíblia já fala no físico, o que o sistema quer que as pessoas entendam no físico. Sistema religioso. Para as pessoas continuarem aqui nessas gaiolas. Então vocês vejam que ele está falando que as ovelhas, que Davi falou, as ovelhas não são minhas, são do meu pai. Certo? As ovelhas não eram do Davi, era do pai dele, Jessé. Tá certo? Só que aqui ele não vai dizer que essas aqui não são as ovelhas dele, que ele não é pastor. E que ele está roubando as ovelhas de Yahushua. Será que ele vai dizer? Vamos ver? Então vamos voltar aqui só um pouquinho para ver o que ele vai dizer aqui. Vamos lá. Ele é integrante da Marvel. Certo? Não. Ele volta a praticar o que ele estava fazendo, mas agora cheio de Deus. O que é que apareceu? Um leão. Ele falou, eu vou pegar uma ovelha. Davi falou, ai maluco, a ovelha nem é minha. É do meu pai. Mas o bagulho aqui vai ficar doido, irmão. Um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim está aqui.
Davi conversando com Saul, dizendo, aí vem o leão, pegou uma ovelha, Saul correndo com a ovelha. Menino, presta atenção. Leão é bicho que você corre na frente, não é atrás. Segundo, até porque a ovelha que está na boca do leão provavelmente está. Só que Davi está dizendo, se ela está morta ou está viva, não é a questão. A questão é que essa ovelha não é do leão, ela é do meu pai e eu vou buscar ela na boca do leão. Você consegue entender isso? Então, a ovelha não é minha, é do meu pai e eu vou buscar ela na boca do leão. Mas ele em nenhum momento está dizendo que as ovelhas que estão ali no templo físico não são deles, mas são de Yahushua. Não é do líder religioso, do pastor, que se denomina pastor, líder religioso. Mas é de Yahushua. Isso ele não disse. E nem vai dizer. E nem vai dizer, né, amados? Por quê? Porque se ele falar isso, que ele não é pastor, e que o único pastor é Yahushua, as pessoas vão acordar e vão sair do engano da religião. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, por favor, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.